Ei, tá a fim de conhecer mais podcasts que, mesmo sendo undergrounds, representam no entretenimento e na opinião? Então siga o @Podcasts Unidos no Instagram, dê aquele apoio brabo pra iniciativa e, é claro, desce o play. Hey, pessoal, sejam bem-vindos ao 10º MaguilaCast, o 10º de muitos. Eu sou o Alone falando diretamente da casa mais vigiada do Brasil e Cauamanga, chupa não. Bom, aqui é o Gamer falando diretamente da Calabouços e Androides, e esse vai ser o Worst Episode Ever. É verdade, Adelso, você é literalmente aquele personagem, sim. Sim. É, realmente, ok. Falando diretamente da cidade de Townsville, aqui é o Henrique e ontem eu cortei meu dedo e doeu bastante. Eu tô com um band-aid até agora. Cara, eu tô com uma bolha no pé, é terrível. Caralho, na moral. É porque eu tava usando minha meia da sorte ontem, mas ela tem um furo. Meia da meia da sorte, né, que tem mais furo que meia, né? Sim, enfim. Aqui é o Léo falando diretamente de uma usina nuclear e estamos 0 dias sem acidentes. Nossa, essa foi de abertura mesmo, né? Tá bom. Sim. A gente podia ter feito o bagulho da abertura. Putz, que burro, ok. Sim. Eu falei isso pro Edelcio ontem, na moral. Putz, deveria ter falado pra mim. Você tinha falado ontem, mano, da abertura. Tá vendo? O Edelcio não presta atenção nas coisas. É, o Edelcio me Eu prestou tô atenção. jogando xadrez, tio. Como é que eu vou prestar O atenção? Edelcio é um acéfalo, isso, cara. Não, fui eu que jogar. Meu amigo, como é que eu posso ser acéfalo se eu nem humano sou? Mas isso é outra história. Tá vendo? É verdade, culpei o opositor. É verdade. Essa semana estamos aqui pra falar da família mais conhecida do mundo. A família de 4 dedos amarela que vive numa cidade no Oregon, veja você. Na verdade, nunca sabe onde é, né? Tem Não, algumas, você né? sabe, ele falou. Falou. Tá certo. Teoricamente é inspirado na do Oregon, tem razão. Aparentemente, o endereço, né, Evergreen Terrace, eu esqueci o número, é o endereço que ele morava quando ele era criança. Ah, mas Só nice. que legal. É verdade. Ok. Não, isso aí é fato, né? Uma família mais tradicional americana possível, mas antes de Abolô. Beleza. Ok. Espera um pouquinho que o programa já vai começar, mas antes, deixa eu te contar. Você sabia que nós temos uma campanha de financiamento coletivo? Para você que gosta do MaguilaCast e quer nos apoiar a continuar com o programa, pode acessar apoia.se/MaguilaCast, assim nos ajudando e ainda pode resgatar recompensas que podem trazer você aqui neste quadro de recadinhos ou ter acesso a conteúdos exclusivos. Tá esperando o quê? apoia.se/MaguilaCast. Caso você esteja chegando agora, acabou de conhecer o podcast, toda aquela maravilha, por favor, não esqueça de acompanhar o MaguilaCast no Spotify e nos demais agregadores para ouvir em primeira mão os episódios novos lançados semanalmente. Também siga as redes sociais do MaguilaCast por meio do @MaguilaCast, tanto no Twitter quanto no Instagram, para atualizações, piadocas, mensagens e afins. Mas calma, que ainda não acabou, que a melhor forma de nos ajudar é com o coração. Se tu curte o MaguilaCast, faz a boa aí pra nós e compartilha o programa pros seus amigos, familiares, namorados, amantes, esposa, papagaio, periquito, tartaruga, hamster, gato, cachorro, lontra, cavalo, macaco, sagui, onça, borboleta, boi, jaiga, catuana, canarinho, sabiá, mico, dourado, peixe, boi, jacaré, escorpião, aranha, a mosca na velha, a velha fiar. Faz esse esquema piramidal aí da broderagem aí pra nós, que eu te dou um abraço. E você pode cobrar. Se a gente entrar no universo dos Simpsons mesmo e tal. E claro, né, esse programa tem um motivo muito bem posto pra existir. Esse ano lançou a última temporada. Antes da gente entrar nele mesmo, é importante a gente falar, né, de quais foram as inspirações e o que levou o Matt Groening a criar essa obra, né? Aí, última temporada, desculpa um minuto. Última temporada vai acabar os Simpsons? Os Simpsons vai acabar, mas na verdade não vai ser na 32ª como nós estávamos. Não era, não?
Vai ser foi renovado pra 33ª e 34ª. Não, acabou o programa, então. Até semana que vem aí, obrigado a todos. Mas Esse depois, programa, quando esse acabar, programa vocês não tem avisam, mais, gente. esse programa não tem mais validade nenhuma, então. Ah, mano, calma. É Vai acabar apreciação. os vocês avisam aí, a gente faz. Exato. Simpsons já acabou há mais de 10 anos, cara. Isso aqui tá fazendo hora extra, pô. Sim, mas veja bem. Putz, esse programa vai ficar engavetado 2 anos, tudo bem. É, o cara. Bom, vamos indo. Tá bom, vamos gravar como se estivesse acabando, né? Exato. Acabou. Vamos gravar como se estivesse acabando. É isso, pronto. Vamos gravar como se já tivesse acabado, 10 anos, já acabaram as ideias, sabe? E a gente só tá, relembrando de uma coisa que morreu há muito tempo atrás. É uma Acho que boa, faz tá muito bom. sentido. Sim, é melhor assim, tá bom. Meg Groening, figura nascida naquele mix, né, da década de 50, se não me falha a memória, um bom e velho baby boomer, já tinha se adaptado ao seu tipo de vida não interior, né, teoricamente é costa, mas numa cidade pequena dentro dos Estados Unidos. Ele era grande fã de sci-fi, lia bastante tanto revistas quanto histórias em quadrinhos e inspirava bastante em cartoons, ouvindo bastante Frank Zappa, diga-se de passagem. Ele é tu, então. Cacete. Sim, eu ouço Frank Zappa. Sim, Não, cara. todo o resto. O cara lia sci-fi, quadrinhos, sabe? Tá batendo tudo aí pro Boomer. Sim. Literalmente todo nerd da década de 50, mas tá bom. Pô, você é um nerd da década de 50 preso anos 2000. Você se esforça e você gostou do elogio. Você levou isso como um elogio, então não seja cínico. Certamente. Ok, justo. Enfim, a partir disso ele começou a ter seus desenvolvimentos locais, né? Acabou esperando pela questão das inspirações dos Simpsons, muitas delas são advindas da sua própria vida. E é interessante ver também o início de carreira dele, porque ele não começou na televisão de fato e verdade, né? Ele começou fazendo quadrinhos. O primeiro lance de HQs dele era uma ficção serializada sobre um coelho, uma família de coelhos chamada Life in Hell, pra você ter uma ideia. E era basicamente os coelhos que passavam por umas aventuras bizarras e tal. Era bem com a inspiração do Robert Crumb e outras figuras desse período e tal. Ele fazia isso aí de maneira bem esporádica, acho que isso aí já em na verdade, início pra meio da década de 80, se não me falha a memória. É o momento que ele teve a oportunidade de começar a migrar um pouco fazendo alguns trabalhos em animação. Só pra comentar um pouco sobre o Life in Hell, é incrível que dá pra ver bastante o traço dele, né? Ele já tinha desenvolvido aquele traço de personagem dos Simpsons, bem com aqueles coelhos lá. E a Marge era pra ser uma daqueles coelhos, sabia? Ah, ok. Era originalmente pro cabelo dela esconder as 2 orelhas, tanto que no jogo dos Simpsons pra arcade, eu esqueci o nome dele agora, quando ela leva um choque dá pra ver o outline das 2 orelhas dela. Você vê que isso foi duradouro e influenciou bastante os Simpsons, né? Eu tava zoando aí no começo falando que o Edelso era o Matt Groening, mas Matt Groening, mas eu dei uma olhada no Google rapidão numa foto dele, ele realmente é o Matt Groening. Queria dizer pro ouvinte aí que ele é igualzinho a você. É que você talvez seja um pouco mais calvo. Você é um pouco mais velho que ele, só isso. Você é uma versão velha do Matt Groening. É isso. Acho que cabe ao Edelcio agora provar que ele não é um clone do Matt Groening. É, cara, eu realmente não posso confirmar nem desconfirmar essa. Bem que ele gostou, ele achou isso um elogio. Sim. Ele vai lutar a vida inteira agora pra ser o Matt Groening. Porque antes ele era um homem-galinha, então foi um boost. Então seria um excelente roteirista pros Simpsons, porque ele faz um humor igualzinho. Continuando aqui a questão da vida do Matt Groening. Depois ele conseguiu algum destaque com o Life in Hell, ele acabou chamando a atenção do James L. Brooks, que ainda é, né, na realidade, se não me for ele ainda não morreu, um produtor razoável dentro com contatos na Fox, né, tem contato do Rupert Murdoch na época, que foi durante muito tempo, né, presidente da Fox, e conseguiu arranjar pro Matt um bico fazendo pequenos sketches pro show do Tracy Ullman, que era um show de variedades e tal, padrão show americano, não tem muito o que fazer. E aí começou a surgir as pequenas skits dos Simpsons mais tarde, skits de cerca de 2 minutos e tal, que davam air toda semana, e o pessoal começou a gostar daquela ideia da família amarela. Cara, era basicamente um Garfield, né, aquelas tiras de jornal, só que animado, né? É engraçado você ver a evolução, porque eu lembro quando eu via, por exemplo, você sempre tinha, né, aqueles quadros que mostravam a Turma da Mônica, o Garfield evoluído. Sim. E os Simpsons é igualzinho da Turma da Mônica, que começa com aquele traço meio mega cartoonizado, mas meio feião, aí vai evoluindo pro traço mais limpo. Então, mas isso não era pra ter sido assim, né? Porque aqueles desenhos, eles são meio que originais do Matt Groening, e ele mandou pro estúdio, e ele julgou que os caras fossem dar uma melhorada. Aqui o nego só desenhou por cima e falou, é isso aí. Como muito começa esses caras, né? Por exemplo, tava vendo o próprio One Punch Man, antes dele virar o
mangá absurdo, um anime foda que ele é hoje, ele era o anime mais ou menos que é hoje. Isso. O traço original, o anime é qualquer coisa, mas enfim, o traço original era um toon, né? Era um comic toon antes e o traço original era horroroso. Aí os caras foram lá e deram uma melhoradona. Sim. É que o autor original do One Punch Man é o One, que ele sabe escrever muito bem, mas ele não sabe desenhar. O desenho dele é horrível. É muito ruim. O Mob Psycho, você já assistiu o Mob Psycho 100? Tô pra ver. Ele é do mesmo criador, né? E ele não teve essa... É porque o outro cara, o autor de Aishio Tony One, que foi escrever o One Punch Man e refez, né? E aí, tipo, o Mob Psycho não teve esse processo e ficou meio estranho mesmo, mas... Enfim, eu acho que eu tô falando de One Punch Man quando a gente devia estar falando de Simpsons, né? Isso é sério mesmo, porque por exemplo, quando o Turma da Mônica era feito pelo Maurício de Souza, era uma bosta. Quando começou a ser feito pelos desenhistas de verdade, o negócio ganhou outro traço. Maluco, eu tive um choque de realidade na minha vida quando chegou 2010 e eu tava pegando meu gibi e falei, caralho, o Maurício de Souza escreve tão bem, minha mãe, não, mas ele não escreve mais, é o quê? Não, e ele não escreve mais desde o tempo da tua mãe, né, velho? Pois é. Exatamente. Como assim? Ele não escreve os negócios? Nossa, choque. Falei, traído. Traição. Quem que escreve as histórias da Turma da Mônica, então? Tem toda uma equipe, é uma empresa, né? É a empresa dessas, né? Maurício de Souza. Mas os caras não tem os nomes divulgados, né? Não, ele não deixa. Todas as historinhas no final tá a assinatura dele. Ó, isso aí é sacanagem, mas beleza. Sim, Mas ele, cara, é isso, né, velho? Ele inventou o bagulho e tá certo. Tá bom, então você vai botar integrantes do MangalaCast, Alone agora. Evidentemente, quem criou o negócio tem mais direitos que os outros. Eu não tenho dúvida. Que besteira, cara. Deveria ser Pedrão, mano. É Isso verdade. Não, porque essa ideia partiu primeiro de mim. Eu já tinha desenvolvido os nomes, né? Os personagens já tinham seus nomes meio postos, né? Corações curtas. E alguns dos nomes que foram colocados posteriormente eram... E alguns desses também, na realidade. Eram pela própria família dele, né? O pai Homer ele pega direto de literatura clássica e tal. Mas originalmente o nome do Homer era pra ser Capitão Bobão, segundo o episódio da temporada 7. O Capitão Bobão. Ainda bem que não foi. Mas tem alguns nomes que realmente são da família dele mesmo. Ele tem uma irmã chamada Patty, que é uma das irmãs da Marge, por exemplo. Ele tem duas irmãs mais jovens que são Liz e a Maggie. A mãe dele, o nome de solteira dela é Wiggum, que foi levado depois pro chefe de polícia, obviamente. Personagem favorito. Sim. Enfim, tem alguns que ele pega direto daí mesmo. Então, realmente é aquele espelho da família dele, com, obviamente, a influência cartunesca dos Flintstones, né? Mas não tem como você fazer uma série de família no estilo sitcom em desenho sem pensar em Flintstones. Mas essa que é a parada, né? Porque essas séries de sitcom animada, né? Uhum. Com dinâmica familiar e tal, elas já estavam em desuso, né? Elas já tinham caído. As pessoas meio que dá um revival na parada, né? Sim, porque elas estavam em decadência desde o final da década de 60, que aí já tinha desfalcado os Flintstones, já tinha desfalcado os Jetsons. Tinha tido da década de 70, que foi a década que teve especialmente dinâmicas de grupo, né? Scooby-Doo, Tubarão, etc. Ele foi pra década de 70, 80. Isso hoje em dia é uma maldição, né, cara? Porque você olhar qualquer animação ocidental que existe, tipo, é literalmente tudo seguindo o blueprint dos Simpsons e do que os subsequentes fizeram, né? O Família da Pesada, Rick and Morty. Isso não tem animação ocidental mais séria. Um pouco mais... Sim. Um pouco mais diferentora. É tudo seguindo aquele blueprint ali. Por isso que a gente é obrigado a ver anime. Exatamente. Não, o pior é que quando aparece qualquer animação diferente, mais ou menos, a gente endeusa aqui, né? Porque não tem muito o que falar, né? Sim. Nós somos weebs por escolha. Falando por vocês mesmo. Meu Deus, começou o preconceito. Mas, cara, eu tenho uma dúvida, assim, verdadeira, uma pergunta sincera. Como é que a Fox comprou isso aí? Porque a Fox pelo menos a parte midiática da Fox, né? É conhecida justamente por ser republicana, etc e tal. O próprio Simpsons, ele zoa bastante isso, né? Tem vários episódios que eles falam mal da Fox, que eles falam que a Fox é muito retrógrada e que... Literalmente todo show animado pela Fox. Porque, tipo, a Fox era separada. A Fox, o conglomerado de entretenimento e a Fox News, apesar de ser dentro de um mesmo negócio, eles eram bem separados, tanto tipo, da galera que ia gerir o lugar, tipo, executivos envolvidos, era bem separado. E quando a Disney comprou,
A Fox, eles não compraram a Fox News juntos, porque eles não queriam aquela penca. Obviamente. Esse negócio de fazer piada com a Fox, cara, é um bagulho que tá presente desde as sitcoms que a Fox tinha na década de 80, cara. Você tem lá o Casado com Crianças, né? A série lá do Al Bundy, né? O sitcom familiar. Chega lá a filha do Al Bundy e diz: eu consegui um papel numa sitcom, eu vou estrear semana que vem. E aí ele fica lá com aquele sorriso de tipo, você fez merda, né? E ele diz: Fox? E é literalmente essa piada, mano. Então traz isso desde essa época, da final da década de 80. Isso é uma trope que ficou padrão na Fox, de fazer essa auto-brincadeira nesse sentido, né? Todas as produções fazem isso. E foi, obviamente, herdado pelos Simpsons e depois pelo Family Guy. Eu também associava, quando eu era moleque, eu associava muito Fox com os Simpsons. Eu não sempre passava Fox. Com certeza, é a cara deles, né? Era Simpsons e X-Men, era isso que eu associava quando eu via Fox. É engraçado que o canal da Fox morreu antes dos Simpsons, né? No Brasil. Porque agora chamou... O canal da Fox morreu? É porque assim, não é que ele morreu, ele mudou de domínio, né? Eu acho que o nome Fox deixou de ser... Não. O nome da Fox deixou de ter, acho que, direito comercial de uso no Brasil, mas eles agora estão usando como o nome Star Channel. Eu ouvi essa propaganda no rádio. Tiraram por causa da fusão da Disney, pelo que eu vi agora tanto que os filmes que iam ser publicados pela Fox não é mais 20th Century Fox, é 20th Century Studios, né, que eles botam agora. Nossa, que horrível, hein? Eles quisessem distanciar da Fox News, pelo que eu vi. Nossa, que... É um step meio precipitado, mas beleza. Sim. Fox News é tipo a nossa Band News, né? Sim, de qualquer forma. Aí, beleza, eles fizeram essas estreias em 87, em geral. Depois de alguns curtas, a Fox começou a botar dinheiro, graças à boa vontade tanto dos dois outros produtores, né? Além do Matt Groening produzindo. Também a produção do James L. Brooks, que é o cara que comprou a ideia pra gente conversa, que é o dono da Grace Studios, aquela animação no final que é o cara fazendo shh, que aparece lá. E o Sam Simon, que é o sócio silencioso, digamos assim, que é o cara que realmente botou também uma grana e conseguiu pro Simpsons uma primeira temporada, 13 episódios. 13, em 1989. Depois, obviamente, evoluiu, né, pra 25 e tal. Não, hoje em dia a temporada tem 50 episódios. Parece que são 50, mas sim, são uns 23, no máximo 30. 89, então o Simpsons é antigo pra caralho. Eu achava que era 98, 97, alguma coisa assim. Tem 32 temporadas, Léo. Uma temporada por ano. É que eu olho... Faltou massa cinzenta aí. Porra, mas eu falei isso. Vai que os caras lançam 4 temporadas por ano. Não é possível, considerando um ritmo de produção. Não precisa de criatividade pra escrever o Simpsons. Não. É tipo, o Homer tropeçou, que engraçado. É uma piada em 90% dos bagulho. Sim, não. E todo episódio tem uma piada, pelo menos uma dessas, assim. Sim, mas tem umas muito boas também. Por exemplo, o Homer com um gesso na língua e o Bart escreve, tipo, Debbie Lloyd. Aí o Homer escreveu algo legal, todo mundo, ele escreveu. Aí o Homer sai correndo na rua, gente, olha o que ele escreveu. LOL. Eu lembro assim. Mas no geral é foda. Os caras, o roteiro de Simpsons é bem básico. Não tem nada demais. É básico que se contradiz a cada episódio, né? O fato de ser muito episódico aí, às vezes já é um problema. Acaba tendo um problema de continuidade de vez em quando. Pelo menos recentemente tá tendo bastante. Não, sabe uma coisa, quando eu era criança eu sempre achava meio chato, assim, tipo, o Homer, ele é tratado como um completo imbecil, assim, tipo, não que ele não seja, mas, tipo, por exemplo, dele ser analfabeto em alguns episódios, aí tem outros episódios que começa o episódio com ele sentado lendo um livro. Sim. Porra, e aí? Esse é o problema. Tá aí, tio, a gente vive lendo coisas e a gente também igualmente é analfabeto. É verdade. Aí realmente foi refutado. Não, mas isso é questão de realmente desenvolvimentos modernos, né? Uma coisa que tinha, que eu sempre ficava puto, eu não sei se quando vocês assistem um episódio assim, vocês percebem que tem 2 episódios dentro de um episódio, que tem a aventura inicial que eles fazem, aí o episódio realmente começa. Só que a aventura inicial eu sempre achava mais da hora do que o plot real do episódio. Tem um episódio em específico que eu tô lembrando aqui, que começa com o Bart cavando. Só tá cavando porque ele quer cavar, ele não para de cavar. E você fica, por que ele tá cavando, sabe? No meio do episódio interrompe e fala que era só uma história que o Homer tava contando no bar. É tipo, os escritores estavam mandando um dedo do meio pra todo mundo. Porque começava o episódio, por exemplo, mostrava o Homer, ele ganhava um bilhete pra ir pra fantástica fábrica de chocolate lá. E aí mostrava ele e a família aí. Eu falei, pô, isso é da hora, os Simpsons iram pra fábrica de chocolate. Só que na verdade não era isso, é que ele ia encontrar um negócio que ia fazer a Marge ter um drama de que ela queria ter um novo filho, os cacete. Ficava puto sempre, porque a história do começo era sempre mais da hora do que a história do final. Sim. É muito desconexa, né? Quase sempre. Sim. Isso é uma fórmula que eles começaram a ter nas primeiras temporadas, só que eles foram, tipo, fazendo uma mixagem boa na época. Depois começou a virar padrão. E isso é muito triste.
Bom, Simpsons sendo esse revival de sitcom animado, estilo família, que funcionou nos curtas e tal, ele entra direto em horário nobre, né? E funciona pra caralho. Inclusive, é o programa com contínuo mais tempo em horário nobre, né? 32 anos, não sempre, mas eles ficaram realmente sempre... Não sempre, porque de vez em quando, tipo, a série começou sendo estreada domingo, 8h30 da noite. Prime time, beleza. Depois passou pra, tipo, acho que quinta-feira e outro dia às 8 horas da noite, mas ficou depois estável durante anos e até hoje é 8 horas da noite. Hoje voltou a ser o padrão que é domingo. Domingo, 8 horas da noite, tá lá estreando Simpsons, cara. A última temporada que eu vi lançar foi bom, sabe, sei lá, o Deus do Número foi a de 2014, da Copa. Uhum, certo. E era domingo às 8. Continua sendo domingo às 8, cara. A última que eu vi a estreia mesmo, acho que foi a estreia, na realidade, da 32ª, que teve uma estreia medieval, whatever. Assim, Foi realmente um episódio terrível. A ideia foi boa, mas a execução realmente foi triste. Mas manteve prime time, cara, porque ainda tem audiência, por mais que a gente zoe e tal. Tinha feito uma comparação. Não é possível, cara, que tem audiência. Simpsons ainda tem uma audiência step. A audiência não caiu extremamente depois da 20ª temporada, por aí? Depois da 20ª temporada não, depois da 16ª, mas ela continua estéreo em 2 milhões. Perguntar quem assiste Simpsons hoje em dia, tipo, perguntar quem assiste Malhação hoje em dia. Você vai encontrar, sei lá, 2 pessoas, se você procurar muito. É mais fácil você pegar na rerun do que qualquer outra coisa, mano. Rerun, Simpsons é um bagulho ainda divertido de ver, mas o problema é... Pra ver Simpsons hoje em dia, tipo... Sabe, eu tô andando no YouTube ali e mostra aí, tipo, episódio de Simpsons ao vivo. Aí eu vou de curiosidade, sabe? Eu nunca vou procurar assistir os Simpsons, sabe? Não, sim. Mas, cara, de verdade, agora não é mais Fox, né? O outro nome, mas enfim. Ainda continua no mesmo sentido. Você está passando os canais da televisão e de repente você vê Simpsons e você para. Alguém assiste televisão? Então, essa que era a minha pergunta. Quem vê TV? Sim. Eu não consigo viver num mundo mais onde você tem que esperar o que Porque vocês são jovens dinâmicos criados à base de Felipe Neto, querido. A maior parte das pessoas ainda assiste televisão. O mundo assiste televisão. Propaganda de perfume Trivago. Você não fica cansado, não, de tipo, ver 2 minutos por episódio de propaganda de... Por isso você usa seu celular, porque eu não assisto, eu fico ouvindo e mexendo no celular. Ele assiste pelo comercial. Sim, eu quero saber o que estão vendendo. Você falou com o maior fã de Brasil Urgente do Brasil aí. O cara, ele venera a televisão brasileira. Cara, porque as pessoas assistem. Vocês são jovens demais pra isso. Televisão, de vez em quando, ainda dá para pegar. E se tá passando Simpsons, normalmente eu paro. Por mais que seja rerun, mano, seja um episódio que eu vi 50 vezes, mano, eu vou parar e vou ver de novo, porque é divertido. Tem coisa. É o mesmo sentido de Chaves, é o mesmo sentido de... Enfim, tantas outras coisas. Sim. É o mesmo sentido de Pokémon, por exemplo. Por que tem toda hora tem a geração de Pokémon nova que é o mesmo jogo? Porque funciona. Todo episódio de Simpsons é igual, mas funciona. Curiosidade do Matt Groening, que ele é cunhado do criador do Hey Arnold. Olha só. Uma coisa que é interessante a gente trazer também é como, de fato, a série toma espaço, né? Porque por mais que a gente tenha, tipo, a ideia fixa dos personagens seja um bagulho que seja estático na nossa mente. Tipo, o Bart travesso, beleza, Lisa inteligente. Embora isso esteja mudando rapidamente ultimamente, mas isso é outra história. A Marge como sendo essa personagem típica mãe e tal. Mas ainda assim, tipo, eles passaram por uma construção durante o tempo, né? Sim, sem dúvida. A Lisa... ser o estereótipo da ativista americana é recente, isso é muito recente. Real, todo esse desenvolvimento da Lisa como ativista, tipo, dela vegetariana, beleza, mais antigo, tal, já ainda não é nas temporadas douradas, mas da Lisa budista e Lisa ativista, isso aí realmente depois da 12ª já começa no downfall da série. A gente tá tão acostumado com o Simpsons ser um estável, nossa cultura, sabe? Uma coisa que tipo, sempre teve lá, tá? Sim. 32 temporadas já passando, mas o que cativou as pessoas no começo é que, como você disse, tava muito saturado a parte de sitcom. Em animação, tava saturado também, mas nem tanto quanto tinha sitcom pra caramba de famílias e o Alfio é teimoso, sabe? Lá na década de 80. Simpsons, que chegou já perto da década de 90, quase que uma crítica, foi uma paródia desse tipo de sitcom, né? Com uma família completamente disfuncional, onde o pai batia no filho e o pai era burro demais, mal conseguia cuidar das crianças direito, sabe? Que, pelo menos nas primeiras temporadas, ele tinha intenção boa, só que ele não conseguia, sabe? Ele não... Sim. E eu só acho fascinante, assim, que você consegue ver com o tempo que eles foram abandonando essa ideia de enfrentar o status quo, sabe? Enfrentar o que
que surgiu antes e começou a virar meio que... Ele começou a se incorporar, né, na própria cultura pop. Passou a ser uma coisa tradicional ao invés de ser contra a cultura nesse sentido. Eles continuam fazendo as críticas, né? Isso é uma coisa que é estável, continuam tendo críticas. O problema é que o artifício dos Simpsons de fazer a própria autocrítica, né? De fazer aquele esquema de tipo, beleza. Reconhecemos que estamos no mainstream agora, mas ela acaba sendo tão supérflua que não agrega nada mais à série. Esse é o problema da atualidade dos Simpsons. Não consegui mais fazer uma crítica que seja consistente no sentido de ser liable, nesse caso. Cara, entrou o dinheiro, né? É óbvio. É aquilo que eu falei pra Lone e é uma frase universal, mano. Entra o dinheiro, a criatividade sai. Sim, uma coisa é você, tipo, ok, estamos apostando aqui num trem que é uma sátira, uma crítica, então vai causar e por isso vai ter uma audiência X. Outra coisa é um negócio que é estável e que é o símbolo da Fox, mundialmente pensando, e é isso. Um comparativo muito simples é o episódio clássico dos Simpsons no Brasil e o episódio dos Simpsons no Brasil na Copa do Mundo. Sim. São dois Brasis. Sim, mano, aquele episódio dos Simpsons no Brasil é de ferrar. E o pessoal fica ofendido por isso até hoje. Fala um negócio dos Simpsons, que é esse negócio cultural de, tipo, os Simpsons tá sempre, né? Tá sempre com a gente, né, geração. Mas eu falei já pro Edelso uma vez, sei lá. Eu sei que os Simpsons hoje em dia, qualquer coisa e tal, mas por outro, sei lá, eu gosto, eu acho, tem um certo conforto em saber que quando você vai crescendo, você vai perdendo coisas, né, da sua infância, da sua adolescência, e, tipo, tem coisa, qualquer boa história acaba, e a verdade é essa. Muita história você quer que acabe mesmo, porque senão vira uma merda, se estende e tal, mas um pedaço seu fica, né, com essas histórias, porque coisas que você tinha quando você era moleque, sabe, o Logan é um exemplo, né, por exemplo, eu assisti X-Men desde que era moleque, curti o Wolverine, e ver o personagem se despedindo é foda, né, cara? É difícil, porque você não tá só se despedindo do personagem, você tá se despedindo de um pedaço de você, né? Eu também chorei, Léo, eu também chorei. Exato, mas tipo, o que eu acho legal nos Simpsons, por exemplo, é tipo, ok, certo, é meio bosta hoje, eu tenho até um pouco isso com Dragon Ball, é legal saber que esse pedaço tá sempre aí, sabe? É um negócio que as pessoas sempre vão olhar com carinho e, sabe, tá lá, sabe? Parece, é um negócio que tá crescendo junto com você, indo junto, sabe? Tem um certo sentimento de conforto que eu sinto com os Simpsons, por exemplo. Se você sente algo parecido. Eu, pessoalmente, sabe, o pessoal que me conhece há mais tempo sabe, mano, mas é um bagulho que, tipo, durante uma boa época da minha vida, eu respirava Simpsons, mano, era um bagulho que... Eu não tinha TV a cabo em casa, né? Eu tava sem TV a cabo durante uns 5 anos, etc. Então eu ficava muito nos DVDs. E minha mãe tinha me comprado, mano, umas 5 temporadas de Simpsons, mano. Eu tava vivendo nos loops daquilo, mano. E era maravilhoso. Hoje, por exemplo, eu tenho da primeira à 11ª, por exemplo. E eu fico focado naquilo ali, mano. Porque é um negócio... É uma obra, mano. Virou parte do meu dia a dia, mano. Beleza, cheguei em casa, almocei, vou ver Simpsons. Era basicamente isso. Até isso meio-dia. Meio-dia não, desculpa. 2 horas da tarde até 6 horas da tarde. É muito bom, tipo, saber que você tem esse negócio e que tá sempre aí, sabe? Tipo, sei lá, é um conforto, sabe? É bizarro, mas dá um conforto legal saber que tá sempre ali, sabe? É exatamente o que você falou, cara. É um estável. Você percebe que é algo que tá presente desde antes de você nascer. É o que acompanha você na sua vida. Por exemplo, isso eu acho legal isso. Eu tenho um pouco isso com Dragon Ball também, por exemplo. Eu acho legal, até o Valor eu odeio o Dragon Ball Super, mas eu gosto porque... Não, saco. Os personagens estão sempre ali, sabe? O Goku, o Vegeta, eles estão, tipo, iguais como eles eram anos atrás. Não estão iguais, não. Voltar e ver que eles estão iguais, sabe? Não, cara, não estão iguais, não. Você tá completamente louco, cara. Isso. Eu não vou entrar nesse assunto com você. Não, mas eu entendo o que você tá falando e é verdade. Tipo, Simpsons, ele é uma diversão certeira, né? Tipo, por mais que as novas temporadas sejam um saco, eu sei que eu vou pelo menos dar um sorriso, sabe? Sei que eu estou num local seguro, né? Eu não vou ter grandes surpresas, mas eu sei que ali está tudo bem. É que nem aquelas próprias piadas que o Simpsons e o Jornal do Futuro fazem, tá ligado? De previsão de futuro. Aí quando você vai ver lá, tipo, sei lá, Rock 23, tá ligado? É o Simpsons, mano. O Simpsons, ele tem um negócio que o Family Guy não tem, por exemplo. O Family Guy eu também comecei assistindo, quando eu era adolescente, né? Comecei a assistir o bagulho e hoje é uma merda, cara. Hoje eu não consigo ver, eu acho ruim hoje, muito ruim. E não tem a sensação de conforto. Enquanto os Simpsons, apesar de não ser nem de perto o que era, eu ainda assim vejo, acho fofo, acho legal, sabe? Ver assim, o que eu acho que os Simpsons conseguiu fazer, que esse Family Guy não conseguiu, é não fazer um episódio onde um cachorro pega um bebê. Isso é tipo... Isso é incrível. Parabéns pros escritores de Simpsons. Sim. Não, a questão é a seguinte, cara. Eu falo seriamente. A questão dos Simpsons, cara, é porque ele, de fato, ele se desenvolveu como sendo, por mais que ele fosse uma crítica a sitcom, ele ainda tinha o formato de sitcom no sentido de trazer plots familiares que fossem, inicialmente, né, pelo menos, tocantes e tal. Por mais que você tivesse toda a piada, você tinha momentos de muita seriedade, momentos de muito interesse em questão de dinâmica familiar mesmo, cara. Isso é uma premissa que o Simpsons trouxe desde o início e era algo que manteve estéreo durante uma boa
parte do tempo. Até hoje, na verdade, mantém, só que com menos regularidade. A gente tem episódio tipo, Marge tá decepcionado por causa de bagulho. As situações dos Simpsons parecem, por mais que elas sejam absurdas muitas vezes, e não me levem a mal, tem muitas coisas absurdas em Simpsons, cara. Mas tem muitas situações mais familiares, no sentido de ser tipo, por mais que você tenha lá, tipo, sei lá, o Homer, dono de uma fábrica de whatever. Isso é uma coisa absurda. Ele conseguiu 1 milhão e perdeu em um dia. Ok, é absurdo, mas ainda assim é algo possível. Enquanto Family Guy sempre focou na margem do impossível. Isso é uma coisa, por mais que as primeiras temporadas tivessem essa dinâmica familiar um pouco mais presente, a partir da quarta o pessoal só realmente deixou a mão e ficou, beleza, isso aqui é um show focado pra qual público? Família americana? Pra mostrar no horário nobre? Não, isso aqui é um desenho feito pra adolescentes de 13 anos. E foi isso que o Family Guy teve como meta, mano, é basicamente isso. É que eu também, o Family Guy, por exemplo, American Dad, outros shows tipo Rick and Morty, não tem os shows de hoje em dia que vão um pouco nessa vibe, eles não tem... Eles são bem feitos pra você rir mesmo, mas também pra mais nada, sabe? É pra você rir, se divertir, Tipo, o Simpsons, ele fazia você rir, mas ele também, tipo, você gosta dos personagens, cara, e você você torce um pouquinho por eles ali, sabe? Você torce pro Homer, quando tem aquele episódio emblemático, né, da Lisa com o Homer, que o Relacionamento 2 é muito bem feito, né, na série. E você realmente fica comovido com eles um pouquinho, sabe? É legal. Você tem esse traço a mais de apego que você até tem com os outros. Você gosta dos personagens, mas você não é apegado a eles, sabe? Se o Peter morrer e se fuder, você acha engraçado. Se o Homer morrer, você vai ficar triste. Exatamente. Episódio marcante da segunda temporada, que é o episódio que o Homer come aquele baiacu e ele tá com os dias contados, cara. Ele vai morrer em 1 semana. E ele tá lá, tipo, a lista do a fazer, mano. Ele pega as últimas horas que ele acha que ele vai morrer depois de ter dado todos os conselhos familiares pros filhos, mano. Ele senta no sofá, põe pra ouvir a Bíblia, tipo, em fita cassete, e ele fica lá observando e esperando pra morrer, mano. É uma cena fortíssima, caralho. Homer vai morrer, mano. Até hoje é legal. Tipo, até hoje, ok, hoje não tem nem 1% daquele nível de qualidade emocional que você tinha naquela época, mas ainda assim tinha um carinho a mais com o Simpsons. Mas tem, por causa justamente disso que vocês estavam falando, cara, porque Simpsons, ele é um show da família. E é isso, tipo, você vai ver a dinâmica da família, e a dinâmica da família não só, tipo, deles como família, mas com todo o resto da dinâmica. Simpsons tem um mundo muito bem trabalhado. A cidade é viva. A gente conhece os personagens que habitam aquela cidade. Isso é foda. A gente conhece todo mundo, né? Sim, a gente conhece todo mundo. Então, e todo mundo tem uma função bem colocada ali, né? Isso é um modelo de cidade americana, etc e tal. Mas, até certa medida, a gente consegue ver certas similaridades com a nossa própria cidade, com a nossa própria família, etc e tal. Então, por isso que tem um apelo emocional muito maior, né? E isso é um grande ponto, assim, de desenvolvimento dos Simpsons. Esse desenvolvimento de mundo que é muito bem trabalhado, que a gente se importa. Um dos meus episódios favoritos dos Simpsons é, na verdade, um que virou meme ultimamente por causa do Steam Hams. Mas aquele episódio que é todo focado em personagens secundários, né? Sim, Quer dizer, tem um pouco da família principal lá também, mas ele é quase todo focado em 22 histórias ao redor de Springfield. Os 22 curtas em Springfield, da 7ª temporada. Esse episódio é muito bom. Não, aquele curta do Apu, por exemplo, cara. Você tem um Apu, você tem algumas situações com o Apu, beleza. Mas chega lá aquele episódio. Apu não tem mais. Hank Azaria foi aposentado contra a sua vontade. Mas que absurdo. Eu fiquei muito triste quando isso aconteceu. O cara trabalha 20 anos numa série, chega um maluco e diz, ei, você não é indiano. E ele perde emprego. Mas beleza. Eu acho que... Eu fiquei triste, na verdade, porque o Apu era um dos meus personagens favoritos, assim, de personagens secundários, né? Sim. Tem um episódio que ele tá tentando ser romântico com a esposa dele. Eu não sei. Tem um outro que ele perde o mercadinho e ele vai, tipo, numa viagem espiritual tentar recuperar aquilo. Tem muitos episódios muito legais com o Apu. E eu acho que, tipo, a gente perdeu isso, né? A gente perdeu esse personagem agora. Pô, ele foi o personagem que, na minha opinião, teve maior character development durante a série, mano. Porra, ele era o cara solteirão, ele tava lá, tinha a lojinha dele era assaltada de vez em quando e tal. Mas beleza, era o Apu. Mano, ele casou amando a mulher que ele foi prometido a se casar. Ele aprendeu a amar ela, de fato. Ele não só, tipo, beleza, vou me casar com ela. Dá pra defender o casamento arranjado aí durante o podcast, só fala. Sim. E ele teve filhos, cara, e mostrou lá a struggle real dele tentando sustentar os filhos, mano. Ele é um personagem com muito desenvolvimento pra simplesmente ser jogado no lixo. Até o próprio Matt Groening falou sobre como, tipo, decisão de aposentar o Apu foi uma coisa que ele não...
que ele não teve parte foi uma pressão do negócio, porque ele realmente não queria aposentar o Paul. Cara, a grande realidade é que ele não tem mais força de nada, né? Então, é isso que eu ia perguntar. Ele ainda tem algum tipo de controle criativo sobre os Simpsons, ou ele é só tipo Maurício de Souza, só fica na atrás casa de praia dele, olhando pro céu e falando, eu queria a Turma da Mônica, né, haha. Cara, ele não só, na realidade ele é até menos que o Maurício de Souza, porque o Maurício de Souza ainda manda e desmanda nas pessoas. Sim, ali... Ele não tem força nenhuma mesmo. Sim. Que teve polêmicas dos Simpsons que ele foi a imprensa falar mal dos Simpsons. Não, mano, o Matt Groening hoje ele só senta, tosse e recebe um cheque de royalties, é basicamente isso. Ele tá bem, vai, tá bem. Tá bem, tá fazendo a série dele lá na Netflix, por mais que ela seja bem mais ou menos, mas enfim. Bem mais ou menos, ela seja ruim, né? Não é ruim. Vamos falar de Simpsons, vai. Simpsons vai ganhar peso mesmo, o ápice, assim, a explosão vai vir naquela meiuca ali entre a terceira temporada e a 10ª, né? É o grande momento. O grande momento dos Simpsons. O grande desenvolvimento do Simpsons. A gente tem alguns episódios chaves antes, né? Tipo, logo o primeiro episódio é direto que eles têm o ajudante de Papai Noel. Na primeira temporada você ainda tem a questão lá do Crush sendo preso, já introduz o Sideshow Bob como sendo esse personagem recurring que odeia o Bart Simpson. No primeiro episódio tem aquele bagulho lá falando dos side characters, né? Tem o Dr. Marvin Monroe, que depois é aposentado também. E nesse surge direto a ideia da família maluca. Na segunda temporada tem... É interessante de desenvolvimento de personagem. Na segunda temporada, por exemplo, o Bart, ele tá querendo ser um bom aluno, tá ligado? Ele tenta ser uma boa pessoa durante alguns tempos, pra ele conseguir passar de ano e tal. O fenômeno que depois vira, né, a Casa da Árvore dos Horrores, que é um bagulho absurdo, que é mostrar todo o lado nerdol do Matt Groening, na minha opinião. Tem aquele episódio famoso que o Bart tá querendo ser um Daredevil, né? Ele tá tentando pular no Springfield Gorge, tem aquela cena emblemática do Homer no skate, caindo no fundo do precipício e tal. Tem bagulho de comissão coçadinha, tem já os bagulhos dos flashbacks e tal. Tem aquele irmão do Homer que aparece lá. O irmão do Homer. É o Homer precisando de alguma coisa ali, a Marge liga e fala, nossa, Homer, encontrei alguém pra te ajudar. O Homer é o Batman. Ela é um doutor. O Homer, o Batman é um doutor. É muito boa, cara, é muito boa mesmo. Cara, mas você citou um negócio importante aqui. Que Simpsons tem duas coisas, assim, 3 na verdade, né? Que já são simbologias até, 2 delas são simbologias e a outra vale até, tipo, como um show à parte. Que são as piadas da abertura, tanto do quadro negro quanto a piada do sofá. Sim. Isso ficou mundialmente conhecido, né? Uhum. E o Comissão Coçadinha, que são... É um show à parte. Eu viria esse spin-off do Comissão. Sim. Curtas de Comissão Coçadinha, com certeza assistiria. Que é toda homenagem do Matt Groening ao Tom e Jerry, mano. Bom dia. É óbvio, né, porra. Tinha que você ia falar outro gato aí, eu ia te bater. Em homenagem ao... Exatamente. Eu já mencionei isso no início, no caso do Robert Crumb, mas enfim, isso fica à parte. Safado. Segunda temporada também tem aquele bagulho, mano. Um dos meus episódios favoritos, que é o episódio dos quadrinhos, que junta lá o Martin, o Milhouse e o Bart pra comprar um quadrinho número 1 do Homem Radioativo e o quadrinho se estilhaça depois dos 3 dias. O episódio com o Alan Moore aparece como... Sim. Fez um cameo e ele autografou o Watchmen Babies, alguma coisa assim. Sim, mas isso aí vem mais tarde, mas aparece, sim. E também esse aí é o episódio que tem a cameo do Ringo Starr, né, nos Simpsons. Segunda temporada, mostrando a arte que ele gosta, né. Depois a gente vai falar extensamente sobre isso em outro podcast, mas enfim. As artes no pente dele. Arte no MS. Realmente é uma pessoa maravilhosa. Terceira temporada já começa fortíssima com um episódio que foi apagado da história, né, que é a maior participação nos Simpsons, que foi o Michael Jackson. É mesmo? Sim. Eu não fazia ideia disso. Realmente foi apagado. Bom episódio, Michael Jackson. Bom, aniversário da Lisa, Bart tá sem ideia do que fazer, o Homer é levado pra um hospício porque ele usou uma camiseta rosa no trabalho, e lá ele conhece um maluco branco, alto, gordo, que diz ser o Michael Jackson. E é dublado pelo Michael Jackson. Eu nunca vi isso. Sério mesmo, cara? É sério. Não, é um momento muito bittersweet, cara. O Bart, pra consolar a Lisa, ele chama lá o preso Michael Jackson, né? Porque ele e o Homer escapam do asilo, do hospício. Aliás, desculpa, eles são liberados do hospício. E ele compõe uma música lá pra dar feliz aniversário pra Lisa, cara. É um momento muito bonitinho da série. Peraí, mas eu não tô entendendo. Por que o episódio focado em crianças com Michael Jackson foi retirado do ar? Caralho. Te conto quando a gente parar de gravar. Aproveita, comentário obrigatório sobre que agora em 3. Exatamente. A gente já perdoou certas pessoas aqui, não tem ninguém que não seja perdoado desse programa.
Meu Deus do céu. Que merda. Aqui a gente perdoa todo mundo. O MaglaCast tá de braço aberto pra qualquer um. Não, outros episódios também marcantes da terceira temporada é o nascimento do Canhotório, que é a loja lá do Nerd Flanders para os canhotos, por algum motivo. É verdade, isso foi sendo largado com o tempo, né? Volta e meia aparece, mas assim, não tem muita relevância. Outras coisas também, o pai do Krusty, né, o Rabino Krustovski, o Mo Flamejante. Tem episódio com o Crush muito bom, que eles estão indo pra Israel e tal, né? Os Simpsons aí, o Crush tá perto do avião. Aí a Lisa pega pro Crush e fala, por que você tá indo pra Israel, Crush? Eu quero visitar, que eu sou judeu, eu queria visitar o meu lar antes de morrer, sabe? Eu não quero ir pro inferno. Aí a Lisa, no aeroporto, mas os judeus não acreditam no inferno, não? Ele vai... Vai ter um striptease no aeroporto, aí ele vai indo. Também o bagulho lá, a primeira aparição do País dos Chocolates, né? Que é aquele bagulho lá do aquele sonho onírico do Homer e tal. É quando o Homer acha que é o Messias, né? Sim, tem isso também. Que aí no final todo mundo achava que era Messias, tava todo mundo com aquela crise. Aí tá, a Muito Marge chega bom. pro médico lá pro doutor e fala, você pode tratar eles, não se preocupe, doutor, eu vou tratá-los, pois eu sou o Messias, ele já vestido de Jesus, né? Exato, exatamente. O Homer já se fantasiou de alguns deuses nessa série, certamente. Também tem um episódio marcante nisso aqui, que é aquele lá do Homer patrocinando uma cantora country, né? Quase traindo a Marge. Não, ele nem não chegou nada. Não chegou mais. É muito bom, porque ela quer e ele não quer. Exato. Ela tá tipo, passa protetor nas minhas costas, ele, você é tão gostosa, maravilhosa. Ela fala, não precisa, ela olha, ele tá olhando pra uma asa de frango que ele quer. Exato. Ele tá falando com a asa. O frango lá rodando. Então isso que é uma parada, tipo, essas primeiras temporadas, por mais que seja um show episódico e tal, você tinha uma continuidade, né? Tipo, você tinha causa e efeito. Por exemplo, essa cantora country, ela reapareceu depois em outras temporadas. Tem sentido de causa e efeito, né? O Sideshow Bob, volta e meia e tal. Sim. Mas assim, não é a mesma coisa, né? Não é mesmo, cara. Não é a mesma coisa, assim, não tem mais causa e efeito, né? Tipo, por ser episódio, a coisa ficou tão episódica que não tipo, se contradiz muitas vezes, né? Os próprios roteiristas não devem saber mais tudo, né? Impossível. Sim, exatamente isso. É exatamente Quantos isso. episódios, 30 temporadas tem? Tipo, 20 episódios por temporada. Pensa. É tipo One Piece essa porra hoje em dia. Impossível você acompanhar. São 700 episódios, tio. One Piece tem mais. Não, Piece tem mais, mas pô. Olha, eu vou dizer que, como leitor de One Piece, sim, eu sou tão masoquista a esse ponto. Pelo amor de Deus. Eu vejo que o cara tem muito esforço pra trazer, tipo, coisas de lá atrás pra explicar agora, ou pra, tipo... Assim, mas é o Oda que escreve One Piece e o cara escreveu tudo. Aqui os Simpsons verdade. não é mais os mesmos caras, né? Faz alguns tempos, mano. Pô, tinha um roteirista dos Simpsons que acabou de aposentar de um talk show, mano, mas enfim. Tipo, eles tinham que... Esses roteiristas dos Simpsons, em teoria, teriam que ser, tipo, super fãs do bagulho pra manter uma continuidade, porque não tem como, tio. Eu comecei a ver One Piece esse ano, tô nesse episódio 70 e já tô, tipo, caralho, fudeu, sabe? Fudeu. Boa sorte com isso, cara. Daqui a, tipo, 5 anos a gente conversa sobre quando você alcançar o semanal. Não, fudeu. Não vou tentar. Mas, assim, eu acho que o episódio de Simpsons, que ele falou com todas as letras, isso é um show episódico, a gente não vai dar a ideia pra continuar, a gente não vai dar muito credo pra continuidade, é o episódio do Seymour, que não é o Seymour. Sim, o segundo episódio da nona temporada. Papai. Sim. Realmente é um episódio que acaba quebrando com... acaba fazendo muitas ofensas à audiência nesse sentido. Considerando que vai ter uma quebra de noção episódica, mas embora eles mantenham isso de maneira bem esparsa depois, é um bagulho ridículo. É um bagulho tipo... É bizarro, cara. Personagens que você poderia ter esquecido em 2 segundos e eles voltam. Tipo, sei lá. Tá ligado o episódio que o Homer e o Flanders vão pra Las Vegas e eles se casam lá? Com as moças. As moças voltam depois. Sim, tem episódios que elas aparecem outras vezes. Ou são pelo menos citadas, assim, de referência. A questão é que elas fizeram tão pouco impacto na primeira vez que, porra... Não, mas cara, assim, os meus problemas de verdade com isso são, por exemplo... Quantos anos o Abe Simpson tem, sabe? Sim, no começo ele era um veterano da Segunda Guerra. Aí depois ele era um veterano da Guerra da Coreia. Sim. Aí depois ele era um veterano do Vietnã. Exato. Mentira, mas isso é tudo mentira, ele não é veterano de porra nenhuma. Aí Certamente ele não é, mas veja bem. Nossa, não. Ele tanto que o Burns trabalhou com... tava na Segunda Guerra com ele, tem um episódio sobre isso, não é? Sim, tem episódio deles com aquele esquadrão de que roubaram pinturas da Segunda Guerra. Pra mim, as coisas mais engraçadas é quando
aquele episódio que ele vai arrumar um emprego. E aí ele vai trabalhar numa lanchonete X lá no Krusty Burger. E aí ele tá, Mayday, Mayday, I lost your transmission. Aí mostra o drive-thru do lado. Sim. I said French fries. French fries, não, é maravilhoso. No filme do Simpsons, quando ele tá lá, né, no carro junto com eles, estão todos saindo pela lanchonete, aí ele tá preso, né? Aí ele fala, vocês vão me deixar aqui? Aí o Homer, tá. Ele vai lá e dá uma abridinha, ele abre um pouquinho a janela. Falando sobre o Sr. Burns, o melhor comentário que eu ouvi, tava no Twitter e tal, passou alguma notícia do Luciano Hang lá. Aí o cara botou, é o Sr. Burns do Brasil, esse cara. O cara de terno verde igualzinho. Falei, cara, que bosta. Eu lembro quando saiu aquela notícia que o Bill Gates estava com um plano para diminuir o aquecimento global, de bloquear a parte da luz solar que vinha pra cá. E eu olhei pra aquilo e falei, isso é o episódio Quem Matou o Sr. Burns. É Quem Matou o Sr. Burns, sim. É verdade, pode crer. Diga de passagem, na minha opinião, o maior turning point da série. Foi um evento, a porra do episódio, mano. Minha mãe tinha comprado na época as temporadas, eu tinha visto. A última temporada que ela tinha comprado era a sexta. Então eu fiquei no suspense pra saber que porra tinha acontecido na sétima, mano. Foi foda. Porra, quem matou o Sr. Burns? Pra no final ser o bebê. A Maggie. Eu não acho que é uma resolução ruim, mano. Eu curti, na realidade. Eu não acho também que foi uma resolução ruim, mas isso cheira muito a, tipo, os autores querendo mostrar o dedo meio pra todo mundo que tava teorizando, sabe? Sim. Vocês nunca iam acertar isso. Mas é aquele esquema, né? Mais pela jornada do que pelo bagulho, de fato. Né, não, é uma boa piada, mas é. E assim, né? A gente tem o Homer completamente louco, apontando uma arma pra cabeça do cara, falando, eu não matei você. Não, eu não atirei em você. Né? E cara, isso hoje em dia jamais teria. Sim, nunca. Mas jamais. Vários momentos interessantes durante as primeiras temporadas, cara. É um bagulho impressionante. E depois passa a ser, tipo, realmente de parte. O pessoal normalmente coloca Milestone na nona temporada como sendo o tempo que os Simpsons deixa de ter um nível de qualidade excepcional. Embora, honestamente, eu acredito que tenha tido alguns altos e baixos. Tipo, 10ª temporada, na minha opinião, é melhor que a nona, por exemplo. A nona perde pra 10ª e tal. 11ª tem seus altos e baixos e tal, mas depois realmente começa a ter uma estabilidade em ser meio average. Falar dos personagens novos que acabam adentrando no universo, né? Acho que depois não, tipo, no meio das séries clássicas você ainda tem, tipo, o Troy McClure, que infelizmente foi aposentado pela morte do dublador. Bagulho bizarro. Não só o Troy McClure, quanto o outro personagem que o dublador também fazia, o Lionel Hutz, o advogado. Lionel Hutz, não sabia nada do que ele tava fazendo. Sim, Aquele cara não existe mais? Não, adorava ele. É muito triste a história do Phil Hartman, que é o dublador original dos caras. Ele foi assassinado pela própria esposa. Olha só. Mas enfim, Isso vai acontecer um dia com você, é isso que você não... Que isso, Lord? Que porra. É tipo o Kurt Cobain, né? Eu acho que essa não vai entrar. Essa foi boa. Essa não vai entrar. Essa vai pra caralho. Todo mundo sabe que é verdade. Morte é acreditável. Que porra. Poderia entrar ou não se falasse tipo o John Lennon. Falando nisso, um episódio que eu ainda não sei como não foi censurado foi aquele episódio do Homer Assediador. Não sei se vocês lembram desse. Homer Assediador, o nome não é estranho, hein? O episódio é basicamente o seguinte: tinha uma feira de guloseimas em Springfield. O Homer tinha conseguido o doce mais raro que existe, que é a venda de Milo. E ele tinha deixado isso aí no banco de passageiro do carro. Ele deu uma carona pra a babysitter das crianças pra casa. E aí o doce ficou preso na bunda dela. Ele pegou o doce e ela achou que ele tinha pegado na bunda dela. E aí deu processo e tudo. Sim. Nossa, mano, foi... Episódio da hora, mas, porra... Hoje em dia, realmente, é complicado falar daquele episódio. Não. Esses episódios não aconteciam hoje. Sim, ponto. Não aconteceria. Não aconteceria. Muito porque a Fox, quando e aí talvez, né, vocês entram nesse bala, você já disse que não, mas provavelmente os outros sim. A Fox, vocês vão se lembrar bem que era difícil ela passar episódios que fossem antes da 10ª temporada. Até hoje é difícil, eles não passam. Sim. É da 10ª pra frente e também, né, já tá na 30ª, então às vezes é da 20ª pra frente. Sim. Eu já ouvi justificativos de que é porque as pessoas que podem estar começando a assistir hoje não vão entender referências do começo dos anos 2000, dos anos 90, etc e tal, então não faz sentido pra eles passar um negócio porque é datado, né? Porque Simpsons é datado. Simpsons é datado, sim. Tem piadas que não fazem mais sentido. Depende do contexto, né? Você tem que ter contexto pra algumas piadas, então realmente aí complica. Tipo, sei lá, piada lá do The Critic, por exemplo, fazendo lá com
o Raynor Wolfcastle falando mal do filme dele, tá ligado? É um bagulho muito anos 80 Arnold Schwarzenegger, cara. Se a galera de... Mas os Simpsons também era 10 anos. essa cultura pesada da época que eu achava de toda hora sempre aparecia um bagulho que não fazia ideia do que era. Sim, sim. Não, eu me pego vendo episódios antigos e vendo referências que eu nunca tinha enxergado antes, cara. Por exemplo, a Casa da Árvore dos Horrores da 7ª temporada, por exemplo. Aliás, mentira, da 6ª. Tem lá, que é aquele lá que o Bart tá vendo lá o bicho estranho e tal, que tá correndo do lado do ônibus, tá ligado? Aquilo lá, referência direta a Twilight Zone, no Zona do Pesadelo, episódio que estreando o William Shatner, por exemplo. Aí tem outro... Tem um Gremlin fora do avião, né? É, o Gremlin fora do avião e tal. Aquela sequência de início, que é com as imagens de fundo e tal, aquilo ali é um outro show também do Rod Serling, que é o criador do Twilight Zone, cara. É mais um espaço criativo pro Matt Groening dar o geek out nesse sentido. É impressionante, mano. Além da gente não ser muito da época, né, que Simpsons saiu, eu acho que também tem um fator que a gente não é americano, né? Sim, sim. Muitas referências passavam por cima da minha cabeça que eu só vou virar e falar, isso era referência a essa série antiga e esse tipo de coisa. Tem um episódio engraçado, acho que é o da 7ª temporada, que ela revela que o Comissão Coçadinha foi roubado, né, do... Ele deu um assediador, comichão e um coxadinha. Que merda. Caralho. Realmente opera no nível, maluco. Eu tô lá, quando você tá indo, eu tô voltando, mano. Pior que eu tinha aqui, eu tinha anotado, tipo, o nome comichão coçadinha, só que eu não coloquei acento e não coloquei isso cedilha, mano. Então ficou aqui basicamente, tipo, comichão e cocadinha, tá ligado? Mas enfim. Cocadinha. Mas de qualquer forma, que foi roubado lá do Lauren Lumpkin, whatever. E lá tem o processo, né, que eles estão passando e o dono do Comichão Coçadinha tá dizendo: tudo que nós fazemos é baseado em plágio. Se não tivesse alguém fazendo os Honeymooners, nunca teríamos os Flintstones, nunca teríamos o Jeff Wiggum, etc. E tá lá, mano, dando literalmente as cartas na mesa, mano. É bizarro. E é totalmente verdade, mano. Tudo começou com a primeira sitcom. Os Simpsons, ele acaba ficando dentro da cultura na sua cabeça mesmo, porque eu lembro quando eu comecei a ver Stranger Things e tinha os 3 policiais, né? E os 3 policiais eram iguaizinhos, ó. O Wiggum, Lou e Ed. Igual. Você tinha igual. Você tinha os 2 magrinhos ali, você tinha um cara mais gordinho, que era o Hopper. Sim, é o Hopper. Não, é impressionante, mano. E é bizarro que o Lou e os Smithers trocaram de melanina, né? Na primeira temporada. Primeiro episódio, acho que... Mentira, 3º episódio. Tem lá o famoso Smithers negro. E no 4º episódio da primeira temporada tem lá o Lou branco. E depois disso eles trocaram melanina, mano. Viraram o Smithers normal e o Lou normal. Depois, nas próximas temporadas. Não sabia disso, não. Agora você sabe. Eu sabia do Smithers, só que eu não sabia que o Lou já foi branco. Mas, mano... Não, isso aí é erro de coloração, né? Aquela famosa história também dos Simpsons, né? Que tipo, vamos colocar a cor amarela por ela ser maior destaque na televisão e tal. A gente já falado mais cedo do Michael Jackson, né? Outras participações especiais, né? Falando em participações especiais, cara, teve um episódio da 7ª temporada, se não me engano, dos últimos, que foi recheado de participações especiais, né? Que foi o episódio que o Homer vai no Lollapalooza. Não sei se vocês chegaram a ver esse episódio. Não, definitivamente não cheguei a ver esse episódio. O episódio é excelente, cara. Tem lá o Homer tentando ser descolado com seus filhos, tá ligado? Ele não consegue entender como uma contracultura mudou. E tem uma participação especial dos Smashing Pumpkins, do Cypress Hill e tal. Tanto que eu conheci o Cypress Hill e rap graças àquele episódio. Depois, na 11ª temporada, tem lá a participação especial do Mel Gibson, a participação especial do Alec Baldwin, da Kim Basinger. Porra, aí depois só teve 50 milhões de participações especiais, não tem nem o que falar. Até o Ronaldo apareceu no Simpsons. Ronaldo Fenômeno, sim. Caralho. Acho que isso volta um pouco pra questão de ser contra a cultura e acabar virando cultura pop, né? Que com o tempo eu sinto que antes aparecia uma pessoa ou outra pra fazer uma piada ou pra servir um propósito pra história, e com o tempo começou a passar, tipo, a piada que eles conheceram essa pessoa. Eu acho que isso começou a dar o turn depois daquele episódio com o George Bush, por exemplo. Começou a ser um bagulho de plot e tal, teve a batalha épica entre o Homer e o George Bush, mas foi, tipo, gratuito demais. Tipo, essa frase é muito boa, batalha épica entre Homer e George Bush. Cara, não é gratuito demais, não. Aquilo ali até faz sentido, Até dá. Pô, super legal aquele episódio. Não, legal o episódio, isso é verdade. Mas depois começa a ficar mais convoluto. Por exemplo, o episódio do Mel Gibson é desnecessário. Ele tá fazendo um filme, aí ele percebe que teve uma review negativa, ele vai lá conhecer quem fez a review negativa. E ele dá a essa pessoa o poder criativo. Muito porque ele chega, ele pousa o jato dele no meio da rua, né? Sim. Embora dessas últimas participações da
11ª temporada tem algumas coisas legais, eu acho. Por exemplo, o Ron Howard, ele aparece nesse primeiro episódio, ele aparece depois em outro episódio, e o Homer chega pra ele, o Ron Howard chega pra ele e fala, pô, Homer, você tem que parar de... Você começar a investir no lugar certo, cara. Por que você acha que eu deixei de ser ator e virei diretor? E o Homer chega pra ele e responde, não sei, porque ficou feio. Pô, tem umas coisas interessantes, mas realmente fica complicado, mano. Por exemplo, o melhor episódio da 12ª temporada é o Homer maconheiro, tá ligado? E é só isso, basicamente. O terror Verdade, é que ele vai lentamente prevendo o futuro, não apenas nas previsões, mas os personagens dele. Por exemplo, a figura do cara de quadrinhos, que era o Nerdola extremamente exagerado, é o Nerdola que a gente vê atualmente em qualquer lugar. Sim. Você vai no YouTube e tem 1 bilhão de cara dos quadrinhos dos Simpsons aí. É bizarro acreditar que eles já existiam antes, né? Só que a forma deles era bem diferente. Mas se escondiam, né? Agora eles se revelam. Escondiam, agora tá aí pra todo mundo ver. Mas, cara, a gente tava toda hora falando, não, mas pô, esse tipo de coisa não aconteceria hoje em dia. Mas, ok, aconteceu antes. Mas mesmo na época foi grandes polêmicas, né? Sim. Sobretudo a figura do Bart, né? O Bart foi um motivo de grande polêmica. Sim. Entre a opinião pública americana. Sim, pô, o garoto super subversivo e tal. O menino travesso que tinha antes era aquele... O Denis Pimentinha. Exato. Pô, e tava lá o Bart Simpson, mano, um maluco que fazia tinha, inclusive, só um ponto, né? O episódio lá do Bush é meio que, né? Sim, totalmente. Mas realmente, pô, o Bart Simpson virou essa figura total contra a cultura, mano. O cara não era só travesso, ele era travesso, ele fazia comentários nas primeiras temporadas, pelo menos, contra séries políticas americanas, só como comentário da série mesmo, comentário sobre cultura pop, como a TV é esse instrumento de alienação e tal. Porra, Bart Simpson foi um personagem dos anos 90, mano. Não tem nem dúvida do impacto cultural do Bart Simpson. Uhum. Quando eu era criança, eu queria ser o Bart Simpson. A gente falava no colégio, por exemplo, que chegava alguém fazer alguma merda e tal, e sabiam quem era um moleque. Aí a gente falava que era o El Barto, não foi ele. El Barto. Outra marca registrada do Bart Simpson são os trotes no Moe, né, mano? Porra. Isso foi abandonado com o tempo, né? Foi ficando cada vez mais escasso, cara. Acho que hoje em dia nem rola mais direito. Não tem, não. A última referência que eu lembro do Bar do Moe, de Bar do Moe não, desculpa, do Trots ao Moe, foi no episódio crossover com Family Guy. Depois disso, acho que nunca mais teve. E essa questão do trote foi o que gerou a grande treta com a Austrália, né? Sim, episódio Bart Simpson contra a Austrália. Contra a Austrália. 6ª temporada, Bart Simpson manda um trote que custa uma fortuna pra Austrália. O maluco manda mensagem pra processar os Simpsons, mano. E tá mostrando lá, tipo, os Estados Unidos tem uma relação muito boa com a Austrália. Aí tá lá, tipo, Outback, tá ligado? Só o restaurante Outback. Esse episódio é muito engraçado, puta que pariu. O Homer chorando por ver que o vaso gira na direção correta na Austrália. O episódio que a gente sempre fazia referência aqui em casa era o episódio que o Homer esquece o aniversário do Moe. E aí o Homer ele chega em casa e ele percebe, né, que ele esqueceu, ele sabe que o Moe vai procurar ele começa, literalmente, ele e a família começam a viver como caranguejos, esgueirando na casa pro Moe não ver eles. Aí a Marge, Homer, a gente não pode viver como caranguejos pra ser Homer, podemos sim. Agora passa esse purê de batata aí, ele faz aquele caranguejo. Engraçado é que ele parece fazer com a minha família, porque direto, quando você tá em família, você vai, tipo, você esquece um bagulho, ou você dá um migué falando que não pode ir, acontece uma merda dessas, então sempre rolava um desses. Moe é o personagem mais depressivo da série, coitado. O melhor meme dele é o meme que ele fala que não vai se matar hoje, então realmente é um... O meme também bom dele é aquele lá dele ensinando defesa pessoal, né? Ele também é que ele joga o Barney pra fora do bar e o Barney volta. Nossa, essa cena, mano, como eu rio toda vez eu me cago de rir, mano, pelo amor de Deus. Eu enxergo o Barney, eu vejo hoje em dia o Guilherme por causa daquela foto. Sim, que é referência ao episódio primeiro da segunda. Vamos mudar a abertura, esqueci disso aí. Vou mudar a abertura, vou desligar. Droga. Okay. Número 8. Número 8. Não, esse episódio é muito bom, puta que jogando o Barney pra fora e o Barney... O meu objetivo de vida é me tornar o Barney, eu não vou mentir pra vocês, não. No filme dos Simpsons também, o Barney, quando ele tá na reabilitação e quebra o café dele. O café! Mas é engraçado também. Uma coisa que a gente não reparou muito, mas que é um negócio que ficou estável durante umas boas temporadas, é que o Barney ficou sóbrio durante um bom tempo. E? O Barney ficou sóbrio durante muito tempo, cara. Teve isso não, cara. A vida Teve. Ele sempre aparecia agora com um copo de café, né? Sim, e o cabelo dele também, coisado pra trás, sem olheira e tal. Aprendeu a pilotar helicóptero.
Teve um negócio assim também, não teve? Isso foi só um episódio, porra. Não, é que esse episódio do helicóptero foi o episódio que definiu ele como sóbrio. Depois disso, ele ficou muitas temporadas sóbrio. É mesmo? É mesmo, sem meme. Não lembro disso aí não, cara. Quer dizer, eu não fiz essa conexão, eu acho. Olha também que tem uma diferença, tipo, uma letra entre ele e o comparsa do Fred Flintstone, Barney Rubble, porque ele é o Barney Gumble, no caso. Expressão direta. Inclusive o próprio arroto do Barney. O Barney, aí, aquela parada que a gente tava falando, né, dos personagens da cidade serem todos complexos e a gente conhecer, etc. O próprio arroto do Barney é uma das marcas dos Simpsons também, né, e ele não é um personagem principal definitivamente. Sim, e isso já tem anos e anos que é a marca registrada dele, mano. Num dos episódios da terceira temporada, que é o Moe flamejante mesmo, quando o Barney entra no bar do Moe, o pessoal fala lá, olá Barney, e ele responde, como está hoje, Sr. Gumball? E é exatamente essa piada, mano. Porque o arroto dele já foi o bagulho mais característico que existe, mano. Não tem como você pensar o Barney sem um arroto. Já viram a teoria que o Barney é o pai do Nelson? Eu já ouvi isso aí, cara. Eles são muito parecidos. Sim, eles definitivamente são muito parecidos. Mas depois tem o pai do Nelson, né? O pai do Nelson aparece depois. E ele é fundamentalmente o Barney bombado, né? Mas tudo bem. Sim. Essa é a mais pura verdade. Lembra aquele episódio do carneirinho, que tem um carneirinho que todo mundo leva pra casa e o Barney perde? Aí o Barney pergunta pro Nelson, e o Nelson ama o carneirinho, né? Aí o Barney pergunta, o que aconteceria se alguém perdesse o carneirinho, Nelson? O Nelson conheceria um lado de mim tão sombrio e obscuro que nunca ninguém jamais viu. Aí ele vai andando quietinho pra casa, né? Nelson amava o carneirinho. O que eu gosto muito também é o Raph. O Raph, ele é um idiota demais. I'm in danger. É esse mesmo. Tudo que ele fala eu racho. É minha foto do Twitter, inclusive. Sim. Você deleta aí, velho, que ele me lembra alguém da vida real. Sem comentários. Sem comentário, mas nenhum comentário adicional sobre isso. Sem comentários. Mas pode crer. Eu conheço o Ralph. O Guilherme também conhece, e a Deus também. Todo mundo conhece o Ralph da vida real, né? Incrível. Bom, e Simpsons, evidentemente, teve 1 milhão de filhos, né? Como a gente até já falou disso, do Family Guy, por exemplo, que a Fox olhou e falou, nós precisamos de outro. Sim. Um deu certo, precisamos de mais. Essa é interessante a história do nascimento do Family Guy, cara, porque primeiro que abertamente mencionou que, beleza, Simpsons é o nosso patrão, ponto. Segundo, o Seth MacFarlane, ele tinha lançado, na realidade, um curta pra televisão americana, acho que era num dos quadros de um Cartoon Network, se não me falha a memória, chamado What a Cartoon. Ele lançou um curta lá que depois dado pitch pela Fox e aí sim foi comprado pra se virar, de fato e verdade, Family Guy. Que foi lançado em 1999 e já foi isolado pelos Simpsons logo em 99. Tem episódio que o Homer é missionário numa ilha na 11ª temporada e tá lá, tipo, no anúncio da PBS. Por favor, você não quer que a sua programação de baixo calão saia da televisão e tá lá aparecendo, tipo, Family Guy na televisão e a mulher só desliga a TV. Não, essa cena é muito boa, porque tá lá, tipo, e depois aparece ali uma bancada que vai atender as ligações, tá ligado? Tá lá o Bender, do Futurama, na audiência, e tá lá o Rupert Murdoch. E aí o Rupert Murdoch recebe uma ligação e fala lá, pô, $20 milhões, você salvou minha companhia. E aí quando aparece do outro lado, tá o Bart Simpson no telefone dizendo, essa não seria a primeira vez que ele sorri pra televisão e acaba o episódio. É ouro, cara, é simplesmente ouro. Essa cena. Era uma coisa de boa fé, assim, que os dois brigavam, né? Tipo, sim. Colocavam alguma coisa do Simpsons no Family Guy, e no Family Guy colocavam Simpsons. Sim. Eu não consigo dizer se é tipo coisa de boa fé, que eles ficavam só se divertindo entre eles, sabe? Uhum. Ou se era alguma coisa meio maliciosa, sabe? Tipo, vai se fuder, você tá roubando nossa ideia aqui, tá ligado? Cara, eu acho que essa primeira talvez seja maliciosa, mas depois ficou, eu acho que em common grounds nesse sentido, mano. Porque depois teve até o crossover e tal, não tem como eles terem não se conciliado nesse meio tempo, né? 10 anos depois? 20 anos depois. Mas enfim, Mas mano, eu acredito que sim, porque no caso eles faziam uma zoeira com Simpsons, tá? Eu lembro até agora de um episódio que, tipo, a Marge aparece no episódio, ela é roubada pelo Gwen Quagmire, que acaba dormindo com a Marge, o Homer aparece e mata os dois, tá ligado? Mas enfim, estilo Family Guy, obviamente. Mas eu acho que realmente foi for the fuck of it, mano. Eu não creio que seja totalmente uma fé. Isso talvez, mas
Não acredito que não. Porque eles não chegaram a ser competidores diretos, tipo. Acho que só na primeira e na segunda temporada de Family Guy que eles poderiam aspirar a ser competidores dos Simpsons. Eles não só não foram competidores dos Simpsons, como eles criaram as suas próprias concorrências pra fingir que tem concorrência. Exato, o Bob's Burgers tá aí pra isso. Bem, O Bob's Burger é dos criadores dos Simpsons? Acho que ele quis dizer o American Dad e o Cleveland Show. Com Family Guy, no caso. Porque nesse caso ele teve financiamento do Family Guy, tanto que fizeram 50 mil piadas com Bob's Burgers, tipo, zoando Bob's Burgers pra dar hype pro programa. Coisa que não deu muito certo, mas enfim. Foi cancelado o Bob's Burgers, não foi? Exatamente. obviamente, né? Assim como o Cleveland Show, mas enfim. Cleveland Show foi cancelado também? É óbvio que foi cancelado, ele teve só, 4 temporadas, talvez? Caramba, eu gostava de Cleveland Show. O American Dad ainda tá rolando? Ainda tá rolando, vive e forte. É porque ele foi comprado, 2 anos depois do Family Guy. Aí já começou a fazer a produção do American Dad. American Dad, eu pessoalmente acho que ele tem ideias mais interessantes de roteiro, mas acho que ele não tem a mesma dinâmica entre personagens, pelo menos não pra mim. Mas de qualquer forma, esse não é o programa do Seth MacFarlane. Eu acho que o problema do Family Guy é que ele é um pouco... sabe aquela coisa que tenta ser muito adulta e aí é o adolescente querendo ser adulto, sabe? Não, sim, é exatamente isso, que é literalmente qualquer show estilo sitcom de desenho hoje em dia. Ao contrário do Guilherme, que é o adulto querendo ser adolescente. Exatamente. Sim. Adulto querendo ser otaku. Querendo ser otaku. Sim. E de qualquer forma. Não, isso certamente. Family Guy, infelizmente, acabou caindo numa margem, que é aquele esquema que eu falei. Eles decidiram que Margem. Uma margem. Na qual eles decidiram, beleza, nosso público-alvo vão ser adolescentes de 13 anos. E é basicamente isso. Eu acho que volta aquilo que vocês tinham mencionado mais cedo, né? Porque os Simpsons, ele sempre teve um pouco de coração por trás, né? Eles, sei lá, o Homer batia no Bart, o Homer não sabia nada sobre a Lisa, a Marge acabava brigando com eles, os irmãos não paravam de implicar um com o outro, mas eles eram uma família. Sim. Todos se importavam um com o outro. Family Guy, você não sente muito isso, né? Não, aí, sim. Em um episódio, o Peter e o Brian têm um momento muito especial, assim, juntos, e no outro, o Peter é presumido como morto, então o Brian casa com a Lois e se recusa a divorciar com ela quando o Peter volta. Sim. Caralho, mas era zoado isso, na moral. O Brian era cuzão. Então, esquema. Não é maneiro. Eu vi uma chart que o cara tinha feito falando sobre mudança de perspectiva de personagens no Family Guy entre 1999 e 2005. E a diferença é basicamente a seguinte: Peter Griffin, burro e misógino. Lois Griffin, a mãe responsável. A Meg Griffin, adolescente normal. Chris Griffin, adolescente normal. Brian, voz da razão. Stewie, gênio do mal. E isso virou em Peter, retardado. Lois Griffin, figura whiny, que só fica reclamando, Nelly. Tira! A Meg, saco de pancadas. Chris, figura não identificada. Brian, babaca liberal. E Stewie, gay. Esse virou um psicopata depois. Caramba. Eu tenho um amigo que fazia a voz do o vizinho pedófilo lá do Family Guy. Qual é? Você tá falando do Quagmire ou do Herbert the Pervert? Não, do Herbert, porra. Ok. Caramba, que pergunta. Qual o nome do personagem, meu Deus, ainda não. Qual será que? Qual será que é? Não, porque o Quagmire tem suas histórias, né, filho? É por isso. Não, o Quagmire é pedófilo, porra, também. Não, ele é estuprador em geral, né? E pedófilo é uma das qualificações dele. Ele não discrimina, tipo, caralho. Ele não discrimina, né? Não tem isso. Tem uma das frases Você corta isso aqui. No quarto não, Jabô. No quarto não, que é pra sim. todo mundo saber quem é que verdadeiramente perdoou. Foi o Leonardo Ortega Bock, tá marcado. Foda-se, a gente vai ficar essa pro resto da vida. Uma das grandes frases da série do Quagmire, né? That's right, Glenn, don't rape it back, rape it forward. Mas enfim. Tem que garantir que, tipo, eu ou o Guilherme, um de nós vai morrer algum dia, eu tenho que garantir que o Guilherme vai ser o primeiro, porque senão ele vai falar por aí. Ele vai falar por aí que eu perdoei o cara e eu não vou poder retrucar. Exatamente. É, triste fim, né? Eu tenho gravação sua perdoando primeiro que eu, maluco. Você perdoou primeiro, vai se fuder. Se liga. É, tio, cada uma nessa vida. No bagulho do Futurama, aí é aquele esquema de outro financiamento que a Fox fez, dando outra chance pro Matt Groening. Detalhe que o Matt Groening, ele se divorciou em 99. Então, eu atribuo isso à queda de qualidade dos Simpsons, mas enfim, isso aí é uma picuinha minha. De qualquer forma, em 99 ele começou a ter seus esforços voltados para essa nova série, que é o sonho dele de criação de ficção científica com esse bagulho, né? Ele segue a plot tradicional do Buck Rogers e outras figuras, que é, jovem do nosso século é transportado pro futuro e vira figura razoável, fazendo a paródia disso aí, obviamente.
que deu spawn na minha opinião, a melhor série de animação já feita na história da humanidade. Inclusive, desses todos, Futurama é o mais bem sucedido, né? O Futurama, assim, por mais que, evidentemente, ele tem, né, por ser do Matt Groening e tal, ele tem uma ligação evidente com o Simpsons, tipo, é visível. O traço é o mesmo, mas ele é independente, né? É diferente, o Família da Fazenda não é independente do Simpsons. Não. O Futurama é. O Futurama é, de fato e verdade, independente dos Simpsons, porque ele surge de outra ideia criativa totalmente diferente. E é isso não tem nada a ver, É outro desenho, é outra parada. Ele tem traços tão característicos, cara, coisas tão positivas, mano. Futurama, por mais que ele tivesse sido cancelado diversas vezes, mano, por programas controversos, whatever, ele continua tendo uma qualidade, continuou tendo até o seu final uma qualidade técnica de roteiro excepcional, que eu pessoalmente acho fantástica. Futurama também é uma das minhas séries que eu mais gosto, assim. Na minha opinião, ela acabou caindo de qualidade com o tempo foi passando, mas não chegou nem perto do que Simpsons é, sabe? O que Simpsons teve de queda de qualidade, não, certamente. O apelo de Futurama é muito diferente do apelo de Simpsons, na verdade, sabe? Ele começou Simpsons não um jovem, né? Tipo, ele já tinha alguma experience escrevendo e tal. Mas a questão dele, ele tomou os 10 points de uma mentalidade que ele tinha há muitos anos antes, cara. Os 10 anos dos Simpsons foram moldando a mentalidade dele de maneira mais progressiva, né? Ele cresceu nesses 10 anos como escritor e como idealizador, então acho que o desenho acabou crescendo com ele nesse sentido. Ele conseguiu formular ideias melhores, por mais que elas não fossem necessariamente totalmente descreditadas, né? Ausentes da sua atmosfera infantil, ela, obviamente é conectada com uma atmosfera infantil do próprio Matt Groening, mas eu acho que ele consegue dar voz a elas melhor, de maneira mais desenvolvida com o Futurama, por exemplo. E também por a questão de identificação de público-alvo, né? Por mais que o Simpsons continuou sendo um programa família, ainda é um programa família. Futurama já era mais focado para ser algo mais para um público adolescente, pré-adolescente, etc. Para um humor mais ácido. Tanto que tem aquele episódio lá, o Hermes não consegue fechar as contas na fábrica. Ele diz: não se preocupe, Lila, eu tenho uma resolução que vai resolver tudo isso. Ele sobe no topo da empresa e diz: eu vou matar! E chega o Bender e fala, obviamente, a frase tradicional: do a flip. O Bender é um psicopata também, né? Sim, Bite My Shiny Metal Ass, mano. Outro personagem com uma catchphrase tão icônica quanto Bart Simpsons, Eat My Shorts. Então, é isso que é a parada. O Futurama também, os personagens do Futurama, eles são mais... Tipo, o Futurama, ele tem uma cara própria, os personagens, eles são próprios. Eles não são reciclagens dos Simpsons. Eles são personagens próprios, né? Tipo, e o Bender é um exemplo claro disso, tipo... O Bender, ele está, tipo... Talvez não pau a pau, mas, assim, ele é um competidor válido pro Bart, por exemplo. Sim. Bender Bendin Rodrigues. O mais famoso robô mexicano que existe. Mas sim. Não, cara, realmente ele tem uma personalidade que molda ele de maneira interessante, cara. É porque ele deixa com tons mais sarcásticos nesse sentido, né? Ele começou... Simpsons tem a ideia de ser meio sarcástico, mas ele é próximo com o coração do Matt Groening, tá ligado? Nesse aí, ele abriu um pouco mais a mão, mas deixou com mais sarcasmo ainda, por exemplo. Um robô que é propositalmente malvado, ou propositalmente maléfico. Você sempre tive esses robôs bonzinhos, C3PO, etc. Aí ele subverte isso pra um robô que seja purposely evil. Aí você tem o Fry, que é figura boba, né? O padrão, né? O capitão bobão da série. Você tem a Lila, que é essa figura totalmente... Pessoalmente, eu acredito que seja uma figura forte feminina, a Lila. Ela é essa figura independente, forte. Ela tem a mente do grupo no negócio, mano. É isso que eu acho bizarro. Ela é a mente da tripulação, ela é a pessoa que tem ação e ela é a excluída, porque ela é dessa raça que não existe mais, tal. Você tem o Hermes, que é um jamaicano fazendo contabilidade, cara. Por algum motivo isso é engraçado. Você tem a Amy, que trabalha numa empresa de correio, por mais que ela teve os países mais ricos da galáxia, mas enfim. Simplesmente é bem construído, é isso que eu acho impressionante no Futurama. Ele é bem construído em questão de compatibilidade com os personagens, cara. E com relação ao que o Henrique tinha dito de queda de qualidade, cara, teve uma queda não tão perceptível, mas relativamente perceptível de qualidade. Mas eu acredito que ela foi muito mais devido à ausência de formatos disponíveis pra ela ser lançada, tá ligado? Porque foi cancelado 4 vezes o Futurama, não sei se vocês sabem. Isso é absurdo. 4 vezes cancelados e 4 vezes voltando ao ar. E nas últimas temporadas eles, no caso, não focaram em fazer séries, né? Eles fizeram filmes animados, que era basicamente episódios de duração de 1 hora, 50 minutos. E funcionou bem pra algumas pessoas, outras não concordam tanto com isso, por exemplo. Eu realmente não acho interessante. Eu compreendo. Tem um episódio que eu pessoalmente gosto bastante, que é o que o Bender tá vendo uma aventura de Dungeons and Dragons e ele começa a acreditar mesmo naquilo ali. Que é o episódio de homenagem ao Gary Gygax, o criador que tinha morrido no mesmo ano, acho que 2008.
Se não me engano, é na 6ª temporada, né? Eu acredito que sim, acredito que seja na 6ª temporada. A 6ª É a temporada, penúltima. ela não era episódios, né? Eram 4 filmes separados que depois, pra televisão, foram separados em espaços de episódios, né? Sim. E aí o primeiro é desse, que é tipo Senhor dos Anéis, só que é um dado ao invés de um anel, né? Cara, e Encantado? Que Encantado. aí já é Netflix, né? Aí já é Netflix e dando esse financiamento pro Matt Groening, cara. O ruim é que o Matt Groening, nesse aí, O Leonardo gosta. Eu gosto. Você não falou que gostava? desencanta, na real. Ah, desencanto, maneirinho. A cara não é maneirinho, não, é ruim. Eu não consigo achar ruim. Eu acho ele razoável, porque ele é bem médio, mas ele é bem ruim comparado com outras coisas do Matt Groening, nesse sentido. Tipo, ele tem ideias legais, só que ele não executa elas de maneira boa. Esse é o Então ele é problema. ruim, né, porra? Ainda tem ideias boas. Encantado realmente, mano. Completar a trilogia, né? Fizemos uma ficção científica, agora vamos fazer uma fantasia. Só que agora o Matt Groening não está escrevendo, logo não tem nenhum crédito. Ah, não é dele, então. Não, é dele porque tá com ele como produtor e tal, ele é a mente criativa por trás do bagulho, mano. Mas acho que não é, tipo, com escrita dele. Pelo menos não que eu saiba, deixa eu conferir aqui. Bem, é até melhor que não seja mesmo, porque é ruim. É, sim. Bom, passando para os finalmente, a gente falou de várias coisas aqui, né? De desenvolvimento dos Simpsons, de como os Simpsons têm um universo todo construído e todo o seu legado, né? E de como depois dos anos ele tem decaído, mas ainda assim é uma parada que você pode sentar e assistir, não tem problema. Qual que é a grande parada dos Simpsons, sabe? Quando você fala Simpsons, qual que é o representante, qual que é a ideia? Por que não acaba, sabe? Tipo, são 32 temporadas de muito sucesso. Isso é meio sem precedentes, né? Tipo, Sim. qual que é a parada dos Simpsons? Qual que é a fórmula? Por que funciona? Dando a minha opinião com relação a isso, eu acredito que é uma mistura de duas coisas. Primeiro, familiaridade no sentido de ter já esse tempo. Esse tempo de estado acaba, por mais que ele seja, tipo, totalmente conturbado, dificuldades de produção, whatever, fazer roteiros cada vez mais com times diferentes. Acredito que ele se mantém pela familiaridade, porque depois de tanto tempo o pessoal ainda percebe que ainda tá lá. Então eles pensam, poxa, é algo que tá presente há muito tempo. Se ele tá presente há muito tempo, a chance dele ser bom é razoável. Então ele mantém uma audiência estável só pelo fato de ter essa familiaridade. Tipo, beleza, conheço Simpsons, eu sei o que está passando, eu não tenho que me arriscar. Não é uma aposta. Eu sei o que vai ser no Simpsons, vai estar lá. O Homer vai ter algum problema com o Bart, que vai ter algum problema com a Lisa, que vai ter algum problema com a escola, whatever. E isso vai chamar a atenção da galera. É uma mistura disso com outra coisa, cara, que é um elemento de ser relatable. Por mais que você nunca tenha tido uma briga familiar, você entende o que pode ser isso. Por mais que eu acredite que seja impossível você não ter tido uma briga familiar, mas enfim. Você entende como é a história do negócio. Você entende como isso poderia escalonar. Você entende como se desenvolveria uma paródia com relação a isso. Então você acha relatable ter essas dinâmicas, cara. Você vê lá, tipo, beleza. O Homer tá bravo com o Bart porque o Bart não fez alguma coisa. O Bart tá fazendo alguma piada com o Homer porque acha o Homer estúpido, whatever. Mano, é algo que você compreende. Por mais que não seja algo que você viva, é algo que você acha compreensível, de certa forma. Dá pra você compreender essa situação, e eu acho que por isso você consegue, ainda, por mais que Simpsons tenha dado essa guinada de plots cada vez mais absurdos, mais bizarras, e tenha saído da sua esfera tradicional de plot points, eu acredito que ele continua sendo visto por ser familiar nesse sentido, e ter ainda essa relatability, pelo menos na minha humilde opinião. Tá bom. Caraca. Ok. A gente não sabe nada, a gente só vem fazer meme, que saco. A gente veio fazer mesmo, exato. Eu acho a cena que o Homer bate no Bart engraçado. O Homer correndo numa banana, então, meu Deus do céu. É bom, mano. O praçugo da comédia. Vocês lembram daquela cena que o Homer vira um picles? Muito engraçado. Nossa senhora, sério que vai ter essa referência aqui? Nossa. Caralho.